Oi, seres humanos, tudo bem com vocês? Meu nome é Yuri E o meu é Melissa. e hoje estamos aqui para apresentar mais um episódio do Manarcast. E hoje estamos aqui com tia Paula, seja bem-vinda. Muito obrigada. Tia Paula, conta aí um pouquinho pra gente como a senhora tá, o que é que a senhora fez, o que é que a senhora faz. Ela é muito de uma pessoa muito especial aqui. Conta tudo, tia Paula. Olá, tudo bom com vocês, seres humanos, né? Meu nome é Paula Ramos, eu sou psicóloga, trabalho para a Igreja Adventista também e sou mãe de Sofia Beatriz, que É faz parte verdade. dessa equipe Que maravilhosa. faz parte aqui do Maná. Legal. A gente vai falar sobre a história de Esther. É verdade, história uma de mulher super fé importante. extrema que eu acho que eu não teria essa fé toda. Eu não sei se eu teria, não. Será? Imagina ir pra frente do rei sem ter estendido o cetro, com chance de morrer. É verdade. É algo assim tipo, eu acho chocante, porque ela teve uma fé que muitos não teriam, né? Quando a gente vai estudar a lição, a gente vê que Estela passa por vários momentos difíceis na vida dela. Sim. Ela começa perdendo os pais dela, então o Uhum. primo dela, Mordecai, que cuida dela, né? E aí, nesse período todo, ela ainda vai pra corte do rei, e aí ela descobre que a sua pátria, né, os seus Compatriotas. eles poderiam morrer, né? Os judeus poderiam morrer por causa da ordem de Naamã. E aí eu acho essa história muito impactante também, porque é uma mulher forte, uma mulher corajosa. E você, tia Paula, o que é que você acha? Então, a história de Estela nos traz muitas lições, né? De confiança, de fé, de resiliência e de estratégia também, né? Sim. Então, a gente tem basicamente 4 personagens que, no desenrolar desta história, que daria um ótimo filme também de ação, um filme de estratégia, um filme de conspiração, suspense. Enfim, nós temos o rei, né? Que a gente não pode descartar, que é um personagem importante. Nós temos Mordecai, ou Mardoqueu, tanto faz, que é o primo que se torna um pai para ela. Nós temos a Esther, que anteriormente era chamada de Radassa. Sim. E nós temos Amã, que é o ambicioso, né? O vilão da Fiona. vilão história. da história, né? O vilão da história. E aí nós temos, assim, um cenário bem interessante que aparentemente começa com um romance entre um rei e uma judia, que é apresentado num baile, né? São 12 moças. Cada moça teria que se preparar durante um ano para aquele momento. E na hora de se apresentar ao rei, elas deveriam estar levando algum presente. E é interessante que a única princesa que não leva efetivamente nada em suas mãos é Esther. Mas ela encanta o rei com a sua delicadeza, o seu jeito de ser, a sua simplicidade e, sobretudo, a pureza que vinha de Cristo. Então, Deus dava para Esther essa pureza, e essa pureza encantou o rei. Gente, eu não sabia desse negócio dos presentes, né? Das Isso. 12, eu não sabia disso. Interessante? Aham. Sabe uma coisa que eu acho muito bom da história de Esther? É a ascensão dela. Que ela começou no nada. Hoje em dia, trazendo a história de Esther para hoje em dia, ela nasceu em uma favela, Sim. numa boca muito grande e pobre, e não era daquele país, era de um país diferente. E aí ela se vê na situação de estar de frente, de cara a cara ao rei, e ela conseguiu virar rainha É Exatamente. verdade. de todo o país. Uma coisa que eu acho interessante, isso eu comentei com muita gente quando eu descobri, que eu tava lendo a lição, e a gente sempre sabe, né, de Amã, de Mardoqueu e tudo mais, e aí eu comecei a ler a lição, e tem uma parte que eu acho interessante, que a gente consegue ver a rixa que Amã tinha com Mardoqueu, e a gente acha que era só porque ele não se curvou
Tinha pra um Amã, né? contexto histórico, Mas né? existe um contexto histórico que quando eu descobri eu fiquei muito chocada. Porque, gente, Amã, isso daqui eu aprendi, porque eu já falei pra umas 300 pessoas. Amã, ele é descendente de Agag. E Isso, Agag era o rei dos Amalequitas, que Saul isso. acabou ali matando, né, o rei Agag. E os Amalequitas são os descendentes de Amaleque, que são Exatamente. os netos, e Amaleque é o neto de Isaú, ou seja, irmão de Jacó. Uhum. Então, Mordecai e Amã, Amã. eles são parentes, Uhum. parentes distantes, Distantes. muito distantes, mas são parentes. Então, além da rixa de Amã ter com Mordecai ali por não ter se ajoelhado, né, não ter se prostrado para ele, também essa rixa histórica, né, já que o povo Os dois povos já Sim. combateram e o povo e o povo de judeu... Israel ganhou. Exatamente. E aí os amalequitas foram derrotados, então existe essa crise Uhum. toda por trás dessa história. Achei isso muito interessante. E aí, no contexto, a gente encontra Mordecai. Ele tem um papel importantíssimo nessa história. Primeiro, porque ele preparou a própria Esté, a Radassa. Depois, ele demonstra sua fidelidade em não se curvar para Amã. Sim. E a gente vê um outro grupinho aí, que são os funcionários do palácio, que começa a questionar Mordecai ou Mardoqueu, por que você não se curva? E ele explica, porque eu sou judeu, eu sou cristão, eu só sirvo ao único Deus verdadeiro. E é somente a ele que eu sirvo, somente a ele que eu me curvo. E aí, tomado por um certo ciúme, ou inveja, ou preconceito, enfim, esses funcionários chegam até Amã e falam, ó, Mordecai ou Mardoqueu, ele não se curva. E Amã começa a ter um foco em Mardoqueu. E aquilo começa a incomodar, porque mexe no brio e no orgulho dele, e ele começa a se irritar. E aquilo vai tomando uma proporção de ódio, de raiva, que vem a vingança. Uhum. E ele disse assim, só um pouquinho, porque eu vou acabar com esse jeito dele. E aí ele bola um plano de destruir, Não só Mardoqueu, mas como mas todos os judeus. todos os judeus nas províncias, não somente ali em Suzã, em todas as províncias. E ele vai, senta com o rei e diz, ó, tem um povo aí que está descumprindo os seus decretos. E o rei automaticamente, Xerxes, né, tira o seu anel e diz assim, faz o que você quiser. Pronto, era tudo que a mãe queria, poder para se vingar. É verdade. E aí eu abro um espaço, cuidado com o desejo de vingança, porque a vingança, ele é um prato que a gente pensa que vai comer frio, mas quem se envenena é aquele que tenta se vingar. É verdade. Porque a justiça, ela é divina. Deus vai fazer justiça sempre. E quando Deus faz justiça, ele faz justiça com misericórdia. E não a justiça humana, que é a justiça de vingar, de ver o outro mal e etc. E aí, a mãe, ele trama, só que nesse desejo, ele lança as cartas para as províncias, e o que acontece com o povo? Começa a ficar assustado, né? Preocupado ali. Preocupado, o povo rasga suas vestes, se joga nas cinzas, assim como Mardoqueu, que entra num estágio de tristeza tão profunda que ele chega na porta do reinado e não entra porque ele está todo sujo. E aí começam a comentar e chega até Esté. Esté diz, ó, vai ver o que está acontecendo com ele. E ele fala para Esté, olha aqui, a cópia do decreto. Você precisa fazer alguma coisa, Esté. E Esté diz, não, mas como é que eu vou fazer? Porque há 30 dias o rei não me convida para o palácio. E se eu for sem ser convidada, eu vou morrer. E aí Mardoqueu devolve para ela novamente, ó. É melhor você enfrentar, porque o posto que Deus te colocou foi para isso. É verdade. Ou seja, Deus tinha um propósito, Esther, para a sua vida. Deus tinha uma missão para ela. Uma missão. E aí Esther se apropria dessa missão e agora ela diz, ó, diga ao povo que ore e jejum por 3 dias. Porque eu e as minhas criadas, as servas, faremos o mesmo. Eu acho essa atitude de Esté de
de orar muito interessante, porque ela era a rainha, ela, como a gente sabe, né, ela não falou para o rei que ela era judia. Não. Então ela poderia falar, ó, vocês aí vão morrer, Boa sorte, porque boa sorte aí, Eu de sou a rainha. vocês, eu sou rainha. Mas ela se importou com a causa do povo e ela ficou, meu Deus, Deus tem uma missão pra mim, ela quis exercer essa missão. Só que ela não exerceu com suas forças. Ela vai e pede orientação divina. Ela, sendo uma rainha, rainha da Pérsia, ela vai e pede orientação divina pra saber o que ela deve fazer. E essa parte eu achei muito interessante, porque ela não fala assim, ai, vou orar só com minhas criadas. Não, ela pede para que um povo se mobilize em prol de um. Eu esqueci a palavra. De uma aqui agora. causa, né? De uma causa, em prol de uma causa. Isso eu achei super interessante. E é interessante que a Bíblia ela deixa bem claro. Toda vez que a Bíblia repete alguma coisa, é porque isso é muito importante. Todas as vezes, se você lê um texto e que ele dá uma ênfase, é porque isso é importante. Não foi apenas assim, jejum em 3 dias. É jejuar pela manhã e pela noite, o dia inteiro. Não tinha um espaço. Era o dia inteiro. O povo debruçado com Deus em jejum e oração. Eles foram até Deus. Eles se entregaram a Deus. O povo foi purificado por 3 dias. Era uma purificação de mente, porque quando você está em jejum, sua mente fica leve. Vocês sabiam disso, né? E eu digo com causa própria, porque eu estou há alguns dias sem comer, a nossa mente fica leve. Isso é um fato. E eles se debruçaram em Deus. E Esther, ela confiou em Deus. Depois de 3 dias, o que foi que aconteceu, Melissa? Qual foi a atitude dela? Se apresentou. E quando ela aparece na porta do palácio, quem está sentado no trono? O rei. Qual é a atitude do rei? Ele estende o cetro. E ela vem, eu imagino Esther desfilando e ela toca na ponta do cetro. E ele disse, o que você deseja? Eu te darei até metade Até do metade do meu reino. Quem estava falando? Era Deus que estava falando com aquele homem. Uhum. E aí ela diz, eu queria marcar um banquete. Eu quero ter um encontro com você e com a Amã. E o banquete é marcado, eles ceiam ali. E no meio do banquete, o rei pergunta para ela, o que você precisa? Peça o que você quiser, até metade do reino. E ela disse, eu queria mais um banquete. Interessante, né? E marca. Naamã volta para casa e ele não consegue dormir. O Espírito Santo está incomodando aquele homem. Perdão, é o rei. O rei não consegue dormir. E Amã, por sua vez, vai para casa e diz, a rainha marcou um banquete. Somente eu. Olha o orgulho, olha a presunção. Estou me sentindo importante, sou melhor do que o povo. Sou melhor do que todo mundo. Só eu e o rei. A rainha fez o banquete. Mas mesmo sendo o principal convidado, quem é que ele destila na sua raiva ali, no seu ódio? Mordecai. Ele traz Mordecai e a esposa dele diz assim, esse homem está incomodando você. Manda fazer uma forca. A 20 metros de altura, né? 20 metros de altura. E larga ele lá. Ele está te incomodando demais. E só uma boa ideia, perfeito, plano perfeito. Eu tenho decreto, que já está com data marcada. Gente, ele ia exterminar todo o povo. Ele achava, porque Deus é sempre maior. Amém. E ele tinha forca para Mordecai. Uhum. Aí eu abro um parênteses para você que está assistindo a gente. Não importa a provação que você está passando, não importa a perseguição que você está passando. Você tem um Deus que vai cuidar de você. É verdade. E assim Deus fez. O rei não consegue dormir e ele diz, mano, traz os livros ali. Alguém pode trazer os livros para ler. E na leitura tem a história de Mordecai, ou Mardoqueu, salvando quem? O rei. De uma conspiração de morte. E ele disse assim, peraí, e eu não dei nada para Mardoqueu? Nada, senhor. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Aí ele chama Amã. Diz, Amã, eu tenho um homem que eu preciso que ele seja exaltado. Como é que eu faço? Ele disse, Amã pensa, vai ser eu.
A O vaidade Senhor, já a chega no coração, vaidade né? humana é terrível, o orgulho. Senhor, dê para ele as tuas vestes. Coloque ele no seu cavalo. E mande Desfile passear. pela praça e peça que alguém grite: Esse é um homem honrado do rei. Aí o rei, boa ideia. Chame Chame, Mardoqueu. É. chame Mardoqueu e faça E o isso. que me chama mais atenção é que a Amã que segura o cavalo, né? E leva É Mardoqueu. a mãe que se torna serva ali. E aquilo começa a mexer com ele num ódio tão grande que ele diz: Por mais que eu tente enterrar o cabra, eu que sou enterrado. E ele teve chance. Ele teve chance para arrependimento. E aí, na trama toda, a rainha, agora, no próximo banquete, ela conta o que está acontecendo com o povo, com o seu povo, o povo escolhido de Deus. E aí, agora, o decreto, ele vira o outro lado. E quem vai para a forca? Amã. Amã. Eu, enquanto estava estudando a lição, anotei algumas frases que eu achei que são interessantes. Que a primeira é o segredo do sucesso é a união do poder divino com o esforço humano. E Esté, ela era a rainha. O rei disse que ela podia ter metade do reino, mas ela uniu o seu poder, os seus esforços, com a força de Deus, com o poder de Deus. Exatamente. E tem uma outra que está no livro Só para Jovens, na página 62, que diz assim: Tudo que você é e todas as habilidades que possui são um tesouro sagrado que Deus lhe confia, para devolver a ele novamente em oferta voluntária. Então, Deus ele deu essa chance para Esté, para ela virar rainha do reino, e ela usou isso, sabe? Deus ele deu uma oportunidade, porque ela poderia muito bem rejeitar, ela não poderia salvar e tudo mais, ela poderia deixar o povo de lado, mas ela foi e se compadeceu pelo povo dela, sentiu a dor que eles estavam passando e decidiu aí usar os seus esforços junto com os esforços de Deus. E para mim, essa é a parte mais bonita assim na história de Esté, a coragem e a fé dela com o Senhor. E eu sei que a senhora também teve um momento de coragem e de fé também. Recentemente a senhora passou por um câncer, se puder contar um pouquinho pra gente. Então, em fevereiro, eu retornei das férias e eu comecei a sentir um desconforto, que eu já vinha sentindo há algum tempo. Eu usava aparelho e aí eram as aftas, que geralmente todo mundo diz, não, mas quando você usa aparelho, você tem afta, é natural, é normal ter afta. E eu ia todos os meses para a minha odontologia, né, odontologista. E eu falava desse desconforto, a gente usava medicamento, a afta, ela sumia, desaparecia e novamente ela surgia. E em fevereiro eu fui para indicada por essa minha dentista, eu fui para uma estomatologista. E lá ela, analisando a minha língua, né, ela percebeu e desconfiou que seria um carcinoma, que é um câncer, né? E talvez a demora um pouco do meu diagnóstico ali é que esse câncer, ele não é um câncer que surge do nada, assim. A pessoa teria que fumar, beber, usar droga ou ter uma vida promíscua e ter pelo menos HPV. Eu não tenho nenhum desses históricos. Eu nunca fumei, nunca bebi, nunca tive vida promíscua, casei com meu esposo, o único homem da minha vida, e não tive HPV. E quando eu recebi o diagnóstico, é um choque para você. Sim. E à medida que você vai avançando com o tratamento, você descobre que você vai perder sua língua. E aí, quando o médico disse, olha, a gente vai ter que tirar metade da língua, que é uma margem de risco que eles chamam, né? Eu tinha um terço comprometido, mas ele teria que tirar metade. E aí eu fui para o centro cirúrgico, passamos mais de 8 horas no centro cirúrgico. Eu entrei 5 da manhã no centro cirúrgico e só saí às 6 horas da noite. Vixe. E ali o médico disse, a gente vai tirar do braço
enxertar na língua, esperamos que o órgão aceite esse enxerto, porque pode ter a rejeição. E eu pedi a Deus só uma coisa. Primeiro, quando eu descobri, eu agradeci a Deus. Aí você pode perguntar, mas agradecer a Deus por um câncer? Sim. Eu agradeci porque não foi com meus filhos, não foi com a minha mãe, não foi com os meus irmãos, não foi com o meu esposo. E eu entendia que se eu estava passando por esse processo, é porque Deus estaria comigo. Deus me daria força. E Ele tem me dado até hoje. E depois que eu perdi a língua, eu pedi a Deus a seguinte coisa: Senhor, eu gostaria de voltar a falar, a pregar e a cantar. 8 dias depois eu estava falando. Amém. E 8 dias depois, 11 dias depois, eu mandei uma música cantada para o meu médico. Amém. Em tuas mãos. E eu cantei para ele um pequeno trecho. Em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. E foi assim que eu senti. Deus me colocou nas mãos dele. Eu não andei só. E você pode me perguntar, Melissa, Yuri, de onde vem sua força e sua fé? Eu digo que a minha fé vem do meu caminhar com Deus todos os dias, Amém. através da lição. Eu digo para você que está nos assistindo, faça da lição e da Bíblia o seu ponto de fé. Que a lição ela vai te orientar, te mostrar de maneira prática o que é o caminhar com Deus. E a Bíblia vai ser a sua luz a guiar você. E conversar com Deus através da oração vai fazer você mais forte. Foi o que Deus fez comigo. Deus disse assim, filha, eu estou ao seu lado como eu sempre estive. E eu digo, o mesmo Deus que me conduziu e conduziu o povo do passado é o mesmo Deus que vai nos guiar até o final. Amém. Esther, ela não construiu a sua fé de um dia para o outro. Sim. Ela construiu a sua fé todos os dias, conversando com Deus. Então, quando você faz Deus o seu melhor amigo, você pode passar qualquer provação na vida. Você vai saber que você não está só. Você nunca vai andar só, porque Deus já está ao seu lado. E foi isso que eu senti, a presença de Deus constantemente. Quando eu ia para a rádio, eu não fiz químio, eu fiz 30 sessões de radioterapia. E para quem nunca fez, eu espero que você nunca faça, mas a rádio, ela queima a sua boca, queima o pescoço, queima a laringe, traqueia, queima tudo. Você perde o sabor, você perde o olfato. Eu não sinto cheiro ainda, eu não sinto gosto, mas pelo menos o cheiro e o gosto de enxofre que eu sentia, não tenho mais. Então, a tendência é que daqui para diante vai reduzindo, né, os efeitos. Eu faço um tratamento com fono, com laser terapia. Tem toda uma equipe que me assiste e os médicos dizem assim, Ana, você é muito resiliente. E eu aproveitei essa fala deles para dizer assim, eu tenho um Deus que me faz resiliente. Amém. Aproveitei a oportunidade para falar de Jesus, aproveitei a oportunidade para dar Bíblias às pessoas e aproveitei a oportunidade para dar presentes. Assim como aquelas mulheres levaram presentes, Esther levou a Deus. Meu projeto, meu objetivo era isso, levar Deus a essas pessoas que não entendia porque eu passei todo esse processo mesmo sem comer e até beber água ficava difícil e que eu chegava ali feliz, contente da vida, dizendo assim, só é menos uma hoje, menos uma rádio. Então, cada dia que eu chegava ali no Hospital Português, eu dizia menos uma rádio. E eu glorificava a Deus pela oportunidade que eu tive, que eu tenho de falar desse Deus que é tão grandioso, tão bondoso e tão maravilhoso. Então, eu só tenho a agradecer. E o que Esther fez, eu também pedi ao meu povo, orem por mim. E as pessoas oraram por mim, de todos os cantos, oraram e também jejuaram. Estou orando por você.
E eu sou uma resposta de orações de amigos, de conhecidos, de pessoas até que não acreditaram em Deus. Mas disseram assim, tá bom, eu vou orar. E oraram por mim. Amém. Que história O câncer é algo complicado. Meu avô tem câncer, ele tem leucemia e agora ele já tá melhor, graças a Deus. Mas eu lembro que na época que a gente descobriu que ele começou o tratamento, foi algo bem, bem complicado para a família em si. E todo mundo se juntou na oração, no propósito, porque querendo ou não é algo difícil, né, de se lidar. E eu creio que com a oração é a forma que a gente tem de deixar o processo mais leve, porque acreditamos em um Deus que sabe de tudo, que cuida de tudo. Então, da mesma forma que ele cuidou do meu avô, ele cuidou de você também. Amém. E estamos muito felizes por ter você aqui nesse Que Monacast, bom. por estar E eu aqui estou com sua muito feliz, presença. muito feliz. Que história. Linda, né? Ai, quase Eu cai uma lágrima aqui, mas eu segurei pra não E chorar eu na quero frente abrir das um câmeras. parêntese para você que está passando por isso. Saiba que Deus está aí do seu lado, cuidando de você, abraçando você. Cada efeito de químio, cada efeito de rádio, você não está só. A segunda coisa, não se culpe, não fique procurando o que foi que eu fiz para merecer. Você não merece. Você está apenas inserido num mundo que está corrompido pelo pecado e pela dor. E você está inserido nele. Então, eu digo para as pessoas, não se culpem, não fiquem procurando, mas confie no Deus que está cuidando de você em todos os detalhes. Amém. Amém. Para finalizar, vamos fazer uma oração? Vamos? Você pode orar pra Sim, gente? claro. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer. Porque nesse momento, no abrir da tua palavra, nós aprendemos uma história tão linda de amor, resignação, de fé, de confiança e de, por que não dizer, de unidade do teu povo, que se uniu através do jejum e da oração para interceder pela misericórdia, a tua misericórdia e o livramento. Também queremos interceder, ó Deus, nesse momento, por todos os jovens, adolescentes, adultos, todas as crianças, todas as novas gerações. Interceder também, ó Deus, por todas as pessoas que se encontram doentes. Que o Senhor possa estender a tua mão poderosa sobre elas e curar, Pai. Que elas sintam a cura vinda de ti e que elas sintam a confiança, a esperança e a certeza de que há um Deus que está aí do lado delas, cuidando, amando-as e protegendo-as. Obrigada, Deus, por esse momento. Obrigada por estar aqui com esses meninos maravilhosos, o Yuri, a tua filha e todos os jovens, ó Deus, que estão dedicados no teu serviço. Abençoa a Melissa, que ela tem dedicado sua vida a ti também. Amém. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi muito bom, tia, ter você aqui Eu me sinto conosco. honrada, viu? E foi muito obrigada. bom ter você também aqui assistindo esse Manacast. Creio que ele te edificou muito, assim como me edificou. E é isso, siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram. Betinho. Isso mesmo. E se inscreve aqui no canal. E é isso, gente. Até o próximo Manacast. Tchau. Beijo! Tchau.